das músicas até o Evangelho, né, para nos fortalecer e nos amparar. Vamos passar aqui alguns recadinhos e já voltamos com o grupo de semear. Bom, não vamos esquecer de desligarmos os celulares, justamente para que não possa tocar e vir a incomodar ou até atrapalhar durante toda a dinâmica da tarefa, né? Seja durante a música, seja durante o Evangelho, seja durante o Páscoa, ou pronto, já desconcentra. Vamos dar uma conferidinha para ver se está desligado ou no modo Bíblia. Importante é que não faça barulho. Muito bem. Sobre essa assistência da casa. Normalmente, quando passamos pelo DEPOI, nós recebemos a orientação, nós recebemos encaminhamento para assistência, seja essa, seja outra. Qual a importância? A importância do DEPOI nos receber, nós falarmos do que estamos sentindo naquele instante, naquele momento da nossa vida, e o DEPOI vai nos orientar, vai nos encaminhar a assistência com base até as nossas necessidades. Por isso, é importante passar pelo DEPOI. Lembrando que funciona aos sábados das 17 às 18 e às segundas-feiras das 19 às 20 horas. E essa assistência, ela sempre começa quando nós entramos na porta. Entramos na porta, já somos abraçados pelos benfeitores espirituais e assim já somos envolvidos. Então, durante as músicas, nós vamos relaxando, nós vamos acalmando nossa mente e vamos nos ligando aos benfeitores espirituais, a Deus e a Jesus, que é importante. E aí, na sequência, vem a palestra que fala sobre o Evangelho, que nos faz refletir sobre os ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita. E aí, na sequência, o passe. Então, vamos lá, a assistência espiritual não é o passe. O passe faz parte da assistência espiritual. Então, a assistência espiritual é todo esse conjunto de coisas que acontecem durante a assistência, ok? Nós vamos convidando a todos que desejarem, no dia 13 de julho, próximo domingo, não é isso, né? Próximo, né? De hoje é 8, a sessão de psicografia que começa a partir das 8h30. Lembrando aqui que são limitadas a 60 senhas, por conta que a equipe que vem deu uma reduzida, então nós temos que limitar, senão sobrecarrega a equipe e demora muito tempo. Então foi reduzido, a princípio era 100, mas foi reduzido para 60 senhas. Lembrando que essas senhas são distribuídas no mesmo dia e horário de início. Vamos abrir os portões às 8 horas, a partir desse momento começando a distribuir as senhas até 60 números. Distribuir a 60 números não tem condições mais de distribuir mais números. Então, quem quiser pode vir e a partir das 8 horas estaremos abrindo os portões. E aí nós fazemos um convite também para quem quiser e puder ser um associado da Via de Luz, justamente para contribuir com os nossos projetos sociais. Além dos projetos sociais, nós temos também toda a manutenção da casa para fazer, que é o prédio grande. Não é só esse. Aqui temos o lar anexo, o prédio anexo, o lar Escola de Gerações, que também lá acontecem vários projetos sociais. Então, esse convite é extensivo a todos para se tornar um associado da Via de Luz. E assim nós vamos passando para o grupo semear para continuar a cantar. Cubre-me com teu manto de amor.
Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Todos aqueles que nos acompanham em suas casas também, que possam ser envolvidos pela espiritualidade aqui presente, serenando, tranquilizando o coração de cada um, e que a luz do nosso Mestre possa tranquilizar os nossos impulsos ainda não dominados, que a gente possa hoje perceber em cada palavra do Evangelho, da explanação da nossa irmã Juremar, o que a gente pode estar corrigindo na nossa caminhada, no nosso comportamento do dia a dia. Que a gente possa ser abençoado e que possamos fazer merecer todas as bênçãos, se portando com humildade, com entendimento e com resignação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, boa tarde a todos. São todos muito bem-vindos na tarde de hoje, em que nós vamos esquentar o nosso coração ouvindo falar de Jesus, depois de ouvir cantar Jesus e Nossa Senhora. E nós vamos hoje falar de dois temas importantes: iluminação e tédio. E não há como nós falarmos de iluminação sem os exemplos e os ensinos do nosso Mestre Jesus. Por isso buscamos lá na Bíblia uma passagem, a seguinte passagem: veio então uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava lá ouvia e dizia ter sido um trovão, e outros diziam, um anjo falou-lhe. Mas Jesus respondeu, esta voz não ressoou para mim, mas para vós. É agora o julgamento do mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos para mim. E a multidão dizia, sabemos que o Cristo permanecerá para sempre. Outros diziam, é preciso que o Filho do Homem seja elevado? Quem é este Filho do Homem? Então Jesus disse a eles, por um pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E após ter dito isso, Jesus se retirou e se ocultou deles. Certamente que Jesus não se referia aqui à luz exterior, como muitas pessoas às vezes entendem ou dizem, vá para a luz, né? Siga aquela luz, ou algo semelhante. O Mestre se colocou como a luz do mundo, para convidar todos a buscarem a iluminação em si mesmo. Segundo Emmanuel, no seu livro Consolador, psicografado pelo saudoso Chico Xavier, a necessidade de todas as criaturas é aplicar o Evangelho em si mesmas, se desejarem alcançar essa luz e evolução. O Evangelho é o caminho de evolução indicado pelo Criador a todas as criaturas, constituindo-se numa fonte íntima de libertação de Deus em nós, dentro de nós. O trabalho de iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Não é fácil.
É certo que os fenômenos que acontecem normalmente acordam o espírito adormecido. Mas esses fenômenos estão mais ligados à carne, não ao espírito. Portanto, eles não fornecem a iluminação interior que só é adquirida à custa de grande esforço de trabalho individual. Os benfeitores espirituais ensinam, mas a redenção é individual, exigindo de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Para a iluminação interior, só temos no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário pôde ultrapassar até hoje. Daí, a maior finalidade do Espiritismo, que é restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. A obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, buscar conhecimento nos mínimos detalhes das palavras do Mestre, nas entrelinhas, analisar as entrelinhas. Jesus falava muitas coisas em poucas palavras, sempre analisando à luz da razão, sem qualquer tipo de fanatismo, para evitar que as pessoas não compreendam a fala de Jesus maravilhosa, num trabalho permanente de autoevangelização. Precisamos evangelizar a nós mesmos antes de qualquer coisa. Mas isso de uma forma firme, imperecível e sempre, sem desistir. Só o esforço individual na prática do Evangelho de Jesus é que pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, uma vez que após a edificação, seguindo o exemplo do Mestre, alcançaremos aquela verdade que nos tornará livres. E que verdade? A visão interior da luz, ou a iluminação, como foi ensinado por Jesus. A iluminação deste planeta deve nascer, antes de tudo, no sentimento, pois a razão ligada somente à intelectualidade endurece o coração do homem, levando ao materialismo. Para Jesus, é necessário, a exemplo de uma criança humilde, simples, como ele dizia, assemelhar-se a uma criança, cuidar dos valores do coração, pois apenas pela reeducação sentimental e esforço próprio será possível alcançar a tão desejada reforma interior das criaturas. Nossa reforma interior. Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam, se unem, dentro de um coração surge o santuário íntimo, a luz espiritual, para a sublime compreensão da verdade. É o chamado toque da alma, segundo Emmanuel, impossível para os que permanecem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas da matéria em todos os sentidos. São aquelas pessoas que tornam negativa a própria existência. E essas posturas altamente nocivas à saúde física e espiritual são os maiores focos na atualidade dos temas abordados nos estudos de psicologia, psicanálise, psiquiatria, várias terapias, incluindo a terapia espírita, pois o ser humano está entediado, desanimado,
descrente, em condições preocupantes, por falta de Deus, por distanciar-se cada dia mais da luz salvadora do Evangelho de Jesus, fugindo de si mesmo, entregando-se à materialidade e à escuridão. Joana de Ângeles, no seu livro Celeiro de Bênção, psicografado pelo saudoso Divaldo Pereira Franco, orienta-nos que o desalento equivale a uma enfermidade moral, que se utiliza de vários pretextos, culminando na destruição da própria vida. Vai chegando devagar, alterando a paisagem interior, criando formas espirituais destruidoras, minando a ideia que antes eram iluminadas pelo sol do otimismo. São as formas de pensamento tão bem explicadas nos livros de André Luiz. O desânimo se instala, se estabelece a má vontade e a alegria de viver vai diminuindo cada dia que passa. O entediado passa a sentir um cansaço injustificável e vai pela própria energia que criou à sua volta, produzindo enfermidades imaginárias, instalando apatia, resultando em desinteresse por tudo que o cerca, favorecendo a criação de um ambiente que age como juiz da própria indiferença doentia, aniquilando a si mesmo e aos que sintonizam nas faixas de contínua intoxicação mental criadas por ele, acabando aí em um penoso processo de desequilíbrio psíquico e descontrole emocional. Mil perdões, mas acabamos de fazer uma narrativa mórbida e assustadora. Uma verdadeira tragédia grega, como diz o dito popular. Mas nada mais é do que a escolha de vida de milhares de pessoas que vagueiam pelo planeta, agindo às vezes como se estivessem sendo comandadas por forças trevosas e não conseguem perceber sozinhos, precisam de auxílio. Entregues às artimanhas desses adversários invisíveis, sempre à espreita, esses irmãos desorientados esquecem da prudência, do entusiasmo, do trabalho renovador, da ação clarificadora do bem. E sem estímulo, na busca pela luz interior, o homem perde a motivação para cumprir seus compromissos, fugindo dos deveres que lhe cabem fazer no seu processo de despertar. Imaginemos uma planta crestrada, seca, negando para si o orvalho da noite. A máquina trabalhada recusando lubrificação. A construção seguindo sem qualquer tipo de programação. O veículo em disparada sem o auxílio dos freios. Não há dúvida que a ruína se encarregará de alcançá-los cada um a seu tempo. Mas, se o remédio da oração sincera e do diálogo fraterno servir de combustível encorajador em apoio ao amoroso ao irmão desajustado, a planta se abre feliz para o orvalho da noite. A máquina produz satisfatoriamente. A construção segue planejamento eficiente. O veículo ajusta os freios e o desalento ou tédio desaparece. E o obreiro desperta para a vida, abrindo os olhos para compreender e seguir sem medo o anjo iluminado construtor da terra, nas suas incansáveis atividades de renovação da humanidade. Jesus escuta sempre os chamados. Nós é que decidimos quando queremos ter Jesus junto de nós. Para tanto,
precisamos segui-lo, recolhendo-nos na meditação e na prece, a fim de manter vivo o otimismo na busca da ação superior. Nós temos que ir até Ele. Nessa busca constante de despertar da consciência, devemos lutar para ficarmos livres dos desgostos, perdoando e compreendendo sempre, perdoando a nós mesmos, porque perdoar a si mesmo é fundamental para que nós possamos aprender a perdoar os outros também, não é? Substituindo esses desgostos por virtudes, a fim de crescermos no clima do amor. Sabemos que com o tédio irradiaremos ondas de profunda aflição em todas as direções, negativando a energia à nossa volta. A energia que nós produzimos quando pensamos e quando sentimos é a mesma que alimenta os nossos sentimentos. Quando ela é boa, maravilhosa, podemos ficar felizes em qualquer situação, mas quando ela é ruim, ela é doentia, faz mal a nós mesmos quando nós a produzimos. E se porventura conversarmos com alguém e esse alguém alimentar-se dos nossos sentimentos inferiores, seremos responsáveis, sim, por esta carga imprestável que distribuímos aos nossos semelhantes. Mas, para mudarmos este quadro, podemos começar orando. Mas orando no sentido profundo da palavra. Não só falando, balbuciando as palavras, orando com o sentimento. Com recolhimento, com humildade, sem esquecer de ter sempre às mãos boas leituras, as meditações, conversações com pessoas que já sentiram a luz no coração, buscarmos sempre algo que nos eleva, que nos ajuda a sair da dificuldade, não que nos prejudique mais. Comecemos um dia libertando-nos do tédio que embaraça a nossa rota, da melancolia que estraga a nossa vida, nossa e daqueles que dividem conosco a jornada diária. Trabalhemos dentro do coração, incentivando a alegria como o sol da manhã ou as estrelas da noite, e teremos um símbolo perfeito de felicidade, já neste mundo de provas e expiações. Contemplemos a beleza das flores, o sorriso de uma criança, para que a espontaneidade da vida, da própria vida, desperte em nós e possamos seguir adiante. Porque Deus quer que nós sejamos felizes. As escolhas é que são nossas. Caminhando neste mundo de provas, expiações, no entanto, enfrentamos dores difíceis, sofrimentos intensos, que interferem na nossa capacidade de nos mantermos no estado de oração. E como nós devemos agir nestes momentos difíceis? Lembremos primeiramente de Jesus e os seus exemplos gravados para sempre na memória deste planeta. Relembremos o ensino do Mestre, através do qual iniciamos a reflexão de hoje. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam, pois quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para vos tornardes filhos da luz. Relembremos ainda a sentença inesquecível do apóstolo iluminado que nos diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Relembremos o Mestre definindo Deus ao dizer: Deus é amor. E posteriormente ensinando: vós sois deuses, porque sois frutos do amor do Pai.
E meditando sobre estas falas e tantas outras constantes no Evangelho, podemos ter a certeza de que, criados pelo amor divino, como sementes desse amor, podemos atuar em nós mesmos, curando as nossas dores, eliminando as nossas sombras, amando-nos e libertando-nos do sofrimento causado pela imprudência que nós mesmos possuímos, pois somos livres nas escolhas que fazemos. Nós ganhamos de presente de Deus o livre-arbítrio para escolhermos o nosso próprio caminho. O espírito Miramês, no livro Cura-te a ti mesmo, psicografia de João Nunes Maia, trouxe luz a esse entendimento, esclarecendo-nos que a cura da alma depende das reformas que se processam na intimidade, sem que falte o amor, razão da vida, capaz de alicerçar as colunas da felicidade. Os sofrimentos nascem da ignorância a tudo isso. O afeto é virtude divina que comanda o ambiente da harmonia, eliminando o que contraria a alegria e distribuindo a paz interior. O homem que desperta os valores transcendentes da vida começa a nascer de novo e encontra já neste mundo de provas e expiações as portas que dão acesso à felicidade. Logo, não há tranquilidade de consciência sem harmonia no coração. A cura do corpo, reflexo da alma, vem somente do próprio doente, pelas transformações que ele próprio promove em si mesmo, quando se torna consciente de si mesmo. Veja como é importante nós nos conhecermos e porque os evangelhos nos lembram sempre: conhece-te a ti mesmo e lá o céu te ajudará. Conhecer a si mesmo. As forças invisíveis jamais lhe faltarão, ajudando a instalar o céu nos pontos sensíveis da vida. Somos, portanto, artífices da saúde e da paz quando buscamos o que a natureza nos oferta. As leis de Deus são imutáveis e vibram no hálito do Senhor, que é o seu amor, alimentando a vida em todos os departamentos da criação. Portanto, a cura depende de nós. Se mantivermos a presença de Deus mais visível na nossa consciência, estabelecendo harmonia em tudo o que a natureza divina ajuda-nos a crescer, e é oferta de Deus. A natureza divina é perfeita e completa. Nós encontramos tudo nela, tudo, absolutamente tudo. Jesus não esquece em momento nenhum de dizer que o céu está dentro de nós. Não precisamos procurar fora o que está dentro de nós, dependendo, claro, do esforço que fizermos para despertar as virtudes, transformando essas virtudes em dons para que a vida se multiplique, expressando o amor em eterna doação, sem nenhuma exigência, permitindo a cada um atuar como médico de si mesmo. Nós não podemos ser exigentes demais conosco, porque isso também não está de acordo com a nossa própria escolha, nosso livre-arbítrio. Nós cometemos falhas, então vamos aprender a perdoar as nossas falhas, sem grandes exigências. Aos poucos nós vamos nos encaixando nos evangelhos. A nossa cura é demorada, mas, uma vez conseguida, permanece para sempre, porque se fundamenta na profundidade do afeto divino. Tudo isso pode parecer um sonho distante, mas faz parte do plano de regeneração planetária e está cada vez mais próximo de acontecer.
O fato é que a humanidade se encontra distante da felicidade por desconhecimento de si mesmo. Quando o homem procurar entender o que é caridade e buscar praticá-la na essência, seguindo o Evangelho de Jesus, para que ele, Jesus, a luz divina, passe a habitar no seu coração, se tornará motivo de glória e canal permanente de amor. A cura de si mesmo ensina que somente poderá processá-lo em nós amando sobre a inspiração do Cristo. E todo esse intrincado e lento processo evolutivo que demanda autoconhecimento, reconhecimento e aceitação de si mesmo, cura da alma, tudo isso leva à conquista da iluminação interior que nós estamos falando no Evangelho de hoje. Brilha a vossa luz, disse Jesus. A libertação deste plano de provas e expiações depende de todas essas conquistas, com o fim tão sonhado de alcançarmos a regeneração. É a porta estreita, anunciada por Jesus, pequenininha, difícil de passar, né? Mas, uma vez ultrapassada, é só alegria, é só felicidade. Emmanuel nos permite compreender melhor isso, com uma lúcida e verdadeira orientação quando nos diz: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas, e a velhice, vejam bem os nossos idosos, a velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico. Para buscar os estudos, esses estudos necessários para a sua evolução. É certo, lógico, que as aquisições de um velho, em matéria de conhecimentos novos, podem não ser tão fáceis como os de um jovem, em função da instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Mas os homens mais avançados em idade têm a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço de iluminação de si mesmos. E considerando-se a velhice como a noite da vida, a alma terá no futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. Nós sabemos que o espírito é eterno. Trocamos de corpo, trocamos de roupa, mas continuamos a nossa evolução. Acreditemos sempre, irmãos, no dia de amanhã, porque o mal é passageiro e só o bem permanecerá para sempre. E lembrando mais uma vez a postura de Jesus perante o mal, as doenças e os desequilíbrios, Jesus curava os doentes que iam ao seu encontro. O seu objetivo era curar os corpos para indiretamente despertar ou curar as almas. Sabemos que muitas criaturas não puderam ser curadas por ele porque não apresentavam as condições morais receptivas para captarem o magnetismo sublime do Mestre. Daí a sua frase conhecida de todos nós: vai e não peques mais, dita sempre após algumas curas. Em outras, quando havia receptividade interior, ele apenas dizia: tua fé te curou. Jesus sempre abria o caminho para que os homens entendessem a necessidade da reforma interior, buscando brilhar a luz interior em cada coração. Jesus realmente
é a luz do mundo, que veio iluminar o coração dos homens de boa vontade, trazendo através do seu amor a libertação do mal, para que a humanidade possa crescer e chegar à conquista de um mundo melhor, que depende só de nós. Graças a Deus. E nós vamos agradecendo muito a Deus pela oportunidade de hoje, por esse encontro com Jesus, e vamos nos preparando para receber assistência através dos nossos amigos espirituais que já se encontram trabalhando. Vamos fechando os nossos olhos materiais. Vamos respirando profundamente, relaxando todo o nosso corpo físico. Mentalizemos um feixe de luz intensa em forma de energias benéficas que está sendo derramado em cada um de nós pelos benfeitores espirituais aqui presentes. Essa energia penetra no topo da cabeça de cada um, percorrendo o corpo físico, energizando todos os órgãos, sistemas, conforme a necessidade de cada um de nós. Confiemos nos benfeitores espirituais, que conhecem muito bem todas as nossas necessidades. Percebamos que estas energias e o manto de amor que nos envolve, da cabeça aos pés, farão com que sintamos mais ânimo, mais coragem, mais esperança. E com a ajuda de Jesus, com certeza, a nossa fé será revigorada. Podemos pedir neste instante que os benfeitores espirituais higienizem o nosso lar. Abençoe e envolvam neste amor os nossos entes queridos e também os animaizinhos daqueles que os possuírem. Vamos sentindo este amor que nos envolve e nos beneficia, trazendo muita paz e muita harmonia aos nossos corações. E vamos agradecendo a Jesus e a esses mensageiros pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos levar esta força, esse bem-estar junto conosco, para termos uma semana com muita paz e com muita alegria. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E pelo tanto de bem que nós recebemos, Senhor, nós vamos neste momento agradecidos, muito agradecidos por esta oportunidade. Vamos voltando aos nossos pensamentos e as nossas energias para vibrar por todos aqueles que necessitam, às vezes muito mais do que nós. Aonde, Senhor, houver dor, sofrimento, qualquer necessidade, no mundo inteiro, que lá possam chegar essas energias, acalmando, curando, aliviando, derramando muita esperança, muita confiança em Deus, em Jesus. Vamos vibrando muito, Senhor, pela paz no coração dos homens, pela expansão do Evangelho em todas as criaturas, para que haja maior entendimento, maior confraternização, maior busca, Senhor, da alegria, do bem que só o Teu Evangelho misericordioso pode fornecer. Vamos vibrando muito por este país bendito que nos acolheu. Vibramos, Senhor, por todas as casas de oração. Não importa a religião, o que importa é a reunião de pessoas em nome de Jesus, orando e trabalhando pelo bem.
vibramos por esta casa que nos acolheu e por nós, Senhor, que somos tão necessitados ainda. Que a tua luz de amor e de paz possa estar conosco, agora e sempre. Graças a Deus. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa companheira Edna para o encerramento da noite. E nós vamos aproveitando toda essa paz e todas essas bênçãos, essa luz divina que nos envolveu e que nesse momento nos auxilia física e espiritualmente. E nós vamos nos colocando diante do Pai em prece de gratidão. Graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade de juntos estarmos em seu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade na carne, oportunidade de renovação, através do entendimento e da prática do Evangelho de Jesus. Nos auxilia, Senhor, a caminharmos com passos mais firmes em direção a esse Mestre amado, para que possamos alcançar a iluminação que transformará as nossas vidas, que nos elevará a um degrau mais alto, onde, com consciência plena do seu amor, teremos condições também de amar e servir. Em nome de Deus e em nome de Jesus, onde estivermos, que a sua paz e que o seu amor permaneça conosco, nos fortalecendo e nos amparando agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Bom domingo.